Bom dia! Gostaria de ler as Sagradas Escrituras. Nós temos feito uma leitura anual da Bíblia de maneira corrida, 40 minutos diário, até que possamos terminar todo o seu conteúdo. Nós iniciamos em Gênesis, nós já estamos no Evangelho de Lucas, estamos no dia de número 78 já. Então, se você quiser fazer parte, venha, esteja conosco. Caso você chegou agora e quer ler a Bíblia de maneira integral, só aí no primeiro dia do ano, nós começamos ali. Pegue todos os dias, 40 minutos por dia, leia a sua Bíblia, ore ao Senhor e clame para que possamos ser iluminados. Que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos para mais um dia. Hoje é o dia 479 já, fazendo as lives, todos os dias, 5h59 da manhã, para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar e agradecer por mais uma manhã? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por mais um dia, mais uma manhã. O Senhor nos prover vida. Pedimos que o Senhor ilumine nosso entendimento para que nossa vida não seja sustentada apenas por elementos físicos, mas sim pelo seu agir espiritual que mantém e sustém todas as coisas. Que possamos ser sustentados por Ti, alimentados do Teu Santo Espírito. Que Seu nome seja exaltado e glorificado por toda a terra. Nos faça semelhantes a Teu Filho, Cristo Jesus, cada dia mais. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Seguimos adiante, então. Lucas, capítulo 2. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ele deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando o rebanho de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias que darão alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês reconhecerão por este sinal: encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais altos céus, e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração, refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, um nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo dele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram um sacrifício exigido pela lei do Senhor: 2 rolinhas, 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado
que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e levou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados, e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas ficou para trás em Jerusalém sem que seus pais notassem. Mas Jesus ficou para trás sem que seus pais notassem. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas, por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e eles lhes eram obedientes. Sua mãe guardava todas as coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e estatura e no favor de Deus e das pessoas. Capítulo 3. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galileia. Seu irmão Felipe governava Itureia e Traconites, e Lisânias governava Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Neste ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento e para perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto: prepare o caminho para a vinda do Senhor. Abra uma estrada para ele. Os vales serão aterrados, os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados explanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizados: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até mesmo dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre impostos além daquilo que é exigido.
E nós, perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? Jesus respondeu: não pratique extorsões, nem façam acusações falsas. Contente-se com seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ele separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melque. Melque era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Semei. Semei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressa. Ressa era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Saltiel. Saltiel era filho de Neri. Neri era filho de Melque. Melque era filho de Adi. Adi era filho de Cossã. Cossã era filho de Elmadã. Elmadã era filho de Er era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Joanã. Joanã era filho de Eliaquim. Eliaquim era filho de Meleá. Meleá era filho de Mená. Mená era filho de Matata. Matata era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salmão. Salmão era filho de Nasson. Nasson era filho de Aminadab. Aminadab era filho de Admim. Admim era filho de Arni. Arni era filho de Esrom. Esrom era filho de Pérez. Pérez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaque. Isaque filho de Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Naor era filho de Serug. Serug era filho de Ragal. Ragal era filho de Feleque. Feleque era filho de Eber. Eber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Malalael. Malalael era filho de Cainã. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Adão era filho de Deus. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene essa pedra e transforme-se em pão. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou a um lugar alto e, no momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhes darei glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhes darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras dizem, adora o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo levou-o a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que os protejam.
Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga do sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarapeta, na região de Sidom. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte, sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Mas ele passou por entre as multidões e seguiu o caminho. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo Deus. Jesus repreendeu, dizendo: cale-se, saia deste homem. Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem, e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre, que a deixou. Ele se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr a mão sobre ele, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando: você é o Filho de Deus. Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem mais pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte, e quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores, que lavavam suas redes. Entrou num barco e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar.
Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram a ajuda dos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixes, que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, pois sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filho de Zebedeu. Respondeu Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. É assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, e isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo, para ser curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram no topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus, mestres da lei, pensavam: Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais difícil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se antes? Mas ele mostraria que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: Hoje vimos coisas maravilhosas. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também, porque os seus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhe apresentou a seguinte ilustração: Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa para remendar uma roupa velha. Se o fizer, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria o vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. O vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhe disseram: Por que vocês desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram as Escrituras? O que fez Davi quando eles e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados, que só sacerdotes tinham permissão de comer, os deu também a seus companheiros, e acrescentou: Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles
eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejava e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. O homem foi à frente, então Jesus lhe disse: tenho uma pergunta para você. O que a lei permite fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Esses são seus nomes: Simão, a quem ele chamou Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam em uma região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes, ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, e ele curava a todos. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhe pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem o seu Deus, façam bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas o que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Se emprestam dinheiro apenas o que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam os outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, ame os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem-lhes sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramado sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer: amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco de seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava o fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe, bate contra essa casa e ela permanece firme, pois foi bem
construída. Mas quem o ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Capítulo 7. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas, antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra, não sou digno de sequer de ir a seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram um escravo em perfeita saúde. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. Uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o povo. Essa notícia sobre Jesus espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor, para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros. Restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procura um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro diante de ti, e ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Jesus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se de seus amigos. Tocamos flauta e não dançaram. Entoamos lamentos e não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram: está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando a mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava sentado, jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem prestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata
a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele que ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse: veja, essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa quem pouco foi perdoada, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. O homem estava à mesa e diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Capítulo 8. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusá, administrador de Herodes, Susana e muitos outros que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus e lhe contou uma parábola. E ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solos férteis e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar-os de fora, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são palavras de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e aceitam, e, com paciência, produzem uma grande colheita. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, tudo que está oculto virá à luz, será conhecido por todos. Portanto, ouça com atenção, pois o que tem mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: sei quem é este homem. Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galiléia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu, Jesus gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia
ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos estava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhe deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus, e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou para o barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado da multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou a borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse: Mestre, a multidão toda aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que em mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curado de imediato. Então ele disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus tomou-a pela mão e disse em alta voz: menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida, levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer, pois os pais delas ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Somente até aqui. Terminamos agora então nosso dia 479. Nós fomos do capítulo 2 até o capítulo 8. Amanhã será dia 480, dia 20/3. Nossa live de número 79, a partir de Lucas 9. Então nós lemos hoje de Lucas 2 até Lucas 9. Perfeito? Muito bom, né? Muito legal mesmo. Os capítulos são um pouco mais extensos. As histórias também são magníficas, né? Embora já tenhamos lido nos outros evangelhos, nós vemos cada um com a sua peculiaridade, então é muito interessante. Então é isso, galera. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Tenham um excelente dia. Não se esqueçam de comentar e compartilhar. Que o nome do Senhor continue a ser exaltado. Perguntar aqui se tem culto hoje. Não, os cultos são às terças-feiras e aos domingos. Terça-feira às 20 horas e domingo às 10 horas da manhã. Perfeito?
Que o nome do Senhor seja exaltado, que vocês tenham um dia maravilhoso, repleto da presença do Senhor. Não se esqueça de comentar e compartilhar. E, acima de tudo, clamar ao Senhor o tempo todo. Um beijo no coração, tamo junto. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.